Vou começar a aula, posso? Estão preparadas? Todo mundo com um caderninho aí em mãos para a gente começar a falar de inteligência emocional? Posso começar? Então tá bom. Bom, gente, primeiramente, boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Falar de inteligência emocional, para mim, é falar sobre tudo que a gente pode imaginar na vida. Acho que todos os temas que a gente possa pensar em casa, relacionamento, autoestima, autoconhecimento, no trabalho, na rua, com os vizinhos, infância, tudo envolve inteligência emocional. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei uma caixinha de perguntas no Close Friends ontem, que eu vou responder hoje, falando se você consegue controlar as suas emoções. Alguns responderam, outras não. Para conhecer vocês um pouquinho melhor antes desse tema, eu vou pedir para que vocês coloquem no chat agora. Vocês vão responder sim ou não. Então, eu consigo controlar as minhas emoções? Sim. Eu consigo controlar as minhas emoções? Não. Responde aí no chat para mim, que eu só tive, acho que 7 interações lá no Close Friends, fiquei triste, não aceitei. Falei, eu quero conhecer essas meninas um pouquinho melhor. Então, coloca aí no chat para mim se vocês conseguem hoje controlar as emoções de vocês. Bom, então, vamos lá. A Paty, não. Karina, mais ou menos. Não. Bruna, não. Luísa, não. Luciana, não. Priscila, não. Ana Paula, às vezes. Na maioria das vezes, a Dani consegue. Eu tenho trabalhado isso, a Amanda disse. Às vezes, eu consigo controlar. Tá? Eu vou começar essa aula sendo bem polêmica, quebrando um paradigma e falando para vocês que se vocês responderam que vocês conseguem controlar as emoções de vocês, vocês mentiram. Não é possível controlar as emoções, não é possível. Então, se você sente medo, se você sente entusiasmo, se você sente felicidade, se você sente raiva, se você sente dor, se você sente tristeza, querido, vocês são normais. Isso é normal, isso é do ser humano, tá? A grande questão é que a nossa primeira aula foi falando sobre inteligência, sobre autoconhecimento. E por que eu comecei por autoconhecimento? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei assim, olha, todas as outras aulas vão depender dessa aula aqui. Vocês lembram disso? Se eu não me conheço, eu não sou capaz de entender as minhas emoções. Porque cada emoção é diferente. Cada emoção tem um estímulo diferente. Então, assim, eu sei quando eu estou com raiva porque o meu corpo diz que eu estou com raiva. Eu sei quando eu estou com medo porque o meu corpo diz que eu estou com medo. Como assim, Jaque? Quando eu estou com raiva, eu começo a formigar. Verdadeiro ou falso? A minha mão vai ficando quente. A minha cara vai esquentando. O meu corpo vai subindo uma adrenalina. Eu posso estar com sono numa reunião. Se alguém falou alguma coisa que me desagradou, na hora o meu corpo responde, a sobrancelha levanta. Sendo que quando a minha sobrancelha levanta, é uma sobrancelha levantando de raiva que é diferente de uma sobrancelha levantando de medo, de surpresa, de... Quando eu estou com medo, me dá um gelado. Olha aí, ó. Olha o nosso corpo falando, olha a neurociência atingindo. O nosso cérebro responde de formas diferentes. E se o nosso cérebro responde de formas diferentes, automaticamente, eu sei o que eu estou querendo dizer ou deveria entender quais são os sinais que o meu cérebro está emitindo para mim. Até aqui está fazendo sentido para vocês? E ali, até a Roberta acabou de colocar, né? Além de reconhecer as minhas emoções, autoconhecimento, eu preciso nomear. Quando eu dou aula para as crianças, as pessoas olham para mim e falam assim, Jaqueline, mas qual é a necessidade de uma criança falar de inteligência emocional? É óbvio que eu não vou falar de mercado de trabalho com elas. Mas eu vou falar para ela o seguinte, por que você está chorando, Diego? Eu estou chorando porque eu estou com raiva da tia Eliana. Com raiva? Por quê? A tia Eliana não deixou eu no banheiro. Então você não está com raiva, você está triste. Tristeza é diferente de raiva.
Deixa eu te explicar o que é tristeza. Quando a gente está triste, a gente não fica quente. A gente não fica com aquela adrenalina. Dá logo um nó aqui, ó, nessa região. Vem a vontade de chorar. Ao invés de a gente ser tomado por uma adrenalina, a gente dá uma baixada. A gente dá uma caída. Olha o nosso corpo falando. Já que qual é a importância de tudo isso? No momento, boa noite, Clícia. No momento em que eu identifico as minhas emoções, eu sei qual passo, a partir de então, eu vou tomar. Eu achei essa foto genial. Essa foto diz muito, porque eu não sei até que ponto hoje vocês são motivados a andar, a viver de acordo com as emoções que estão sentindo. Quando eu falo para vocês de controle de emoção, eu disse que era impossível, lembra? Mas se eu falar de gerenciamento, gerenciamento é possível. Controlar é impossível. Eu vou continuar sentindo raiva, eu vou continuar sentindo felicidade, eu vou continuar sentindo angústia. Agora, gerenciar é totalmente possível. E o que é gerenciar? Se eu já sei que está chegando um comando onde eu estou me desestabilizando por conta de um comentário, vou dar uma... Não vou entrar no assunto, mas eu vou dar um assunto muito próximo do que aconteceu com a gente no último ano. Política. Dependente da sua posição. Você está no almoço de família, está todo mundo bem, brincando, alguém fez qualquer piadinha, seja para um lado, seja para o outro, automaticamente, porque você já está numa sensação de combate. Automaticamente você já sabe onde aquilo dali vai dar, certo ou errado. Precisa ser muito difícil para entender que aquilo vai te desestabilizar? O que você faz mediante a isso, a essa emoção que você não pode controlar? A tua adrenalina veio, você esquentou. Mas como é que você vai gerenciar o seu comportamento? O seu comportamento depende de você. Se você vai levantar da mesa, se você vai mudar de assunto, se você vai dar uma fala pacífica, sério, gente, que a gente vai entrar nesse assunto de novo, a gente já sabe que não vai dar certo. Tá todo mundo bem aqui. Então, é autorregulação. É você chegar e falar o seguinte, opa, 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 opa. Tá chegando um comando aqui e eu preciso responder esse comando, eu, Jaqueline, tomar isso para a minha vida e eu entender como aquilo dali pode me colocar em determinadas situações ou me tirar de determinadas situações. Eu estou aqui trabalhando com a sensação de raiva, né? De desconforto, mas eu poderia ir além. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, de uma aluna, eu no 6º ano, dando aula para o 6º ano. Sabe aquelas fileiras em duplas? Aquelas carteiras maiores, enfileiradas em duplas, tinha uma menina que estava do lado dela, uma cadeira sozinha. E aí, chegou um menino. Eu estou falando de 6º ano, tá, gente? 10, 11 anos de idade. Chegou um menino, muito educado. Pegou a pastinha, colocou do lado dela e o Daniel sentou do lado dessa menina. Ok. Eu estou dando a minha aula de geografia, ela olhou para ele e falou assim, sai daqui. Eu estou percebendo que tem alguma coisa ali estranha. E ele olhou e falou assim, eu? O que eu fiz? Aí ela, sai. Depois eu falo, sai. Ai, garoto, sai, eu não gosto. Não quero você do meu lado. A professora vai perceber ele, mas eu não fiz nada de errado. E aí eu percebi que estava aquele clima. Falei, o que está acontecendo? Aí ele, professor, eu não fiz nada. Eu só cheguei e sentei do lado dela. Aí ela, professor, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Criança, né, gente? Pode ser lá fora. Eu falei, meu Deus. A minha cabeça já foi longe. Eu falei, cara, o que aconteceu? Pode. Eu falei, gente, dá licença, rapidinho. Liguei a aluna na porta, falei, o que aconteceu? Ela, a senhora acredita em energia? Esse menino não tem uma energia boa, não. Professor, eu estou em paz. Tá tudo bem comigo. Eu estou hiper feliz. Quando ele chega, olha o meu coração.
E a pálpebra dela, assim, ó. Ela, olha isso, professora. Toda vez que ele aparece, é assim. Meninas, o que aconteceu? O que vocês acham? 10 anos de idade, o que estava acontecendo ali? Ela estava apaixonada por ele. O corpo dela estava dando comando de que, né? Até a Roberta é psicóloga, tá, gente? Então ela está contribuindo aqui para a nossa aula com alguns comentários. Ela botou autocontrole dos comportamentos e sentimentos. Perceba a necessidade diária da educação socioemocional na sociedade e principalmente no universo escolar. Obrigada, Roberta. Como é bom escutar isso de uma psicóloga. Eu também. Inclusive, sinto muita falta da psicologia dentro da escola. Tá? Eu sei que existem muitas escolas, inclusive eu trabalho em muitas escolas com trabalho em parceria com a psicóloga, mas muitas escolas ainda não têm psicólogos, né? E vivendo, a gente vai falar aqui sobre algumas somatizações, né? Sobre algumas doenças emocionais e qual o papel do psicólogo frente a tudo isso. Então, assim, ela não sabia o nome, mas o nome é paixão. O nome é paixão. E aí eu falo para vocês, meninas, vocês, hoje, com a idade que tem, vocês já conseguem reconhecer o que determinadas emoções, né? Elas ajudam ou atrapalham em determinados ambientes, em determinadas situações. E a gente precisa se proteger. Então, em determinados lugares, você sabe que você vai mostrar a sua vulnerabilidade. E você não pode mostrar a sua vulnerabilidade. Então, se eu quero muito comprar uma casa, e eu vou visitar uma casa, e a casa dos meus sonhos, eu não posso deixar claro para o corretor que aquela é a casa dos meus sonhos. Caso contrário, eu corro o risco de falir para conseguir comprar aquela casa, porque quanto maior o meu entusiasmo e a minha empolgação, ele pode se valer disso e fazer com que a minha vulnerabilidade acabe aumentando o preço da casa, né? Lógico que eu estou contando aqui, né, que ele esteja visando dinheiro. Nem todos os corretores são assim, mas é bom, né, que por uma questão de inteligência emocional a gente consiga dosar para que a nossa emoção não nos atrapalhe. Bom, dando andamento à nossa aula, eu coloquei aqui, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar do Daniel Goleman. Ele é o pai da inteligência emocional. Inclusive, essa daqui é a minha Bíblia. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver? Não, não está não, né? Porque tá embaçando. Fiquem tranquilos, que eu vou colocar esse livrinho como indicação para vocês dentro do nosso Drive. Quem recebeu o e-mail direitinho já conseguiu perceber que a gente tem um Drive com os materiais, né? Eu fiz uma pastinha. E aí todas as indicações, essas aulas, todas vão ser alimentadas no Drive e vocês vão ter acesso a tudo isso. A Dani falou que está embaçado, pode ficar tranquila. Bom, vai estar lá o nome do livro, ok? O nome do livro é... Só fechar aqui. Inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Por muitas vezes, por muitos anos, inteligência era aquele que tinha um alto QI, que é exatamente a parte da cognição. A parte do você é bom em matemática, você é bom em português, você consegue fazer uma boa prova, você consegue render em questões racionais. E quanto mais sentimental você fosse, e quanto mais empático você fosse, e o quanto mais você saísse do racional, mas as pessoas desconfiavam da sua inteligência, certo ou errado. Até hoje, nós mulheres sofremos com isso. Porque a gente é tida como frágil no mercado de trabalho. E é por isso que essa mentoria aqui, eu acho que faz tanto sentido ser de mulheres. Muitos amigos meus falaram, caramba, Jaque, nada a ver você fazer acepção de gênero. Eu sou homem. Por que eu não posso participar da sua mentoria? E eu falei para eles, porque o McDonald's, ele só é o McDonald's porque ele nichou. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Se o McDonald's vendesse esfirra, será que ele seria tão bom no hambúrguer e batata frita? Vocês estão conseguindo me entender? Eu acho que tem coisas que quando a gente fala para a mulher, sendo mulher,
A gente fala num lugar de fala com muito mais propriedade. E existem muitas pessoas falando de liderança. Agora, a mulher em ocupação de cargo, ocupando cargos de liderança, ainda é a minoria. E aí, eu, Jaqueline, tive que suar a camisa talvez 20 vezes mais que um homem para conseguir ocupar determinados espaços. Eu não estou aqui, gente, querendo levantar a bandeira de que um é capaz e o outro não é capaz. Não é isso. Mas algumas, eu inclusive vou falar sobre algumas estratégias erradas do público feminino. Lembra que ano passado, lembra que na aula passada a gente falou sobre autoconhecimento? Falando sobre autoconhecimento, automaticamente a gente entende que a gente tem possibilidades de nos conhecer melhor. Então, a gente tem possibilidade de conhecer os nossos pontos positivos e negativos. E aí eu pergunto para você, se você é alguém que se considera muito emotiva, você pode ser emotiva no trabalho? Sim ou não? Coloca no chat para mim. Coloca aí no chat se você pode ser emotiva no trabalho. A Bruna disse que não. A Érica que não. A Ana Paula que não. A Karina disse que sim, só que dosando. A Luciana colocou talvez. A Dani falou que pode ser emotiva no trabalho. Poder posso, mas eu não devo. Clícia. Perfeito. Perfeito. Eu sou, mas não gostaria de ser, disse a Dani. A Dani não, a Luísa. Priscila. Ok. Então, gente, lembra do gerenciamento de emoções? Até isso a gente precisa dosar. Só que eu vou lembrar uma coisa para vocês, tá? Ser chefe não significa ser líder. Nós viemos de uma educação da década de 90. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, porque isso aqui é muito valioso. Nós viemos de uma educação da década de 90. E na década de 90, ser chefe, estar num cargo de liderança era ter autoridade. Sendo que ter autoridade não é ser autoritário. Hoje, o autoritarismo não tem espaço em cargos de liderança. Só que, quando a gente fala de cargos de liderança, por muito tempo foram ocupados por homens. Homens. E hoje, esses homens autoritários já não têm espaço também, porque já entenderam que o caminho não é esse. O ser líder é aquele que faz para ensinar, é aquele que está disponível, é aquele que entende o lado do outro. Muitas mulheres chegando em cargo de liderança, com medo de mostrar vulnerabilidade, acabam pecando por serem autoritárias. Já passaram por isso? De você falar assim, gente, como é mais fácil, às vezes, ser coordenada, como é mais fácil eu conseguir ser gerida por um homem do que por uma mulher. Não caiam nesse erro. A questão não é o gênero. A questão aqui é exatamente o comportamento. Não é questão de ser homem ou mulher. A questão é de ser líder ou chefe. E existem líderes masculinos e líderes femininos. E existem chefes masculinos e chefes femininos. E aí a gente começa a entender que a gente precisa gerenciar primeiro dentro da gente, para depois a gente passar para os outros. O Goleman não foi o primeiro a falar sobre inteligência emocional, mas ele é considerado o pai da inteligência emocional. Então, assim, o termo inteligência emocional, ele nasce lá em 90, mas é em 95, por uma releitura, que o Goleman começa a trazer essa ideia de talvez a inteligência emocional ela seja mais importante do que a racional. E hoje, em 2013, eu digo para vocês que estudando o mercado de trabalho e sabendo o que é a inteligência artificial, o quanto a máquina ela tem poder de ocupar, de fazer o trabalho de inúmeros seres humanos, e sabendo o quanto nós teremos de desemprego
lá na frente, por conta de questões logísticas, para pensar numa safra de café. Quantas pessoas precisavam para gerir, para administrar? Agora entende que 200 funcionários podem ser substituídos por 2 droners. O droner, por inteligência artificial, já consegue ver ali pela coloração do cafezal o que está servindo, o que não está servindo. Um droner com uma nuvem artificial já pode vir e irrigar aquela lavoura. Você fala assim, Jaqueline, e o ser humano? O ser humano ele só se destaca se ele não fizer o que a máquina faz. E sabe o que a máquina não faz? Ser inteligente emocionalmente. A máquina não faz isso aqui. Se talvez vocês estivessem tendo essa aula aqui com uma máquina, vocês não estariam 8 horas tendo parado tudo numa terça-feira para estar escutando. Vocês concordam ou discordam? Depois eu faço, depois eu vejo. E aí no meio da aula você fica com sono. A máquina não traz exemplos, a máquina não trava conexões. Travou para todo mundo ou travou só para a Paty, gente? Espera aí, coloca aí no chat. Aqui tá normal só para ela. Tá, perfeito. Vou pedir para que vocês se comuniquem pelo chat, e aí, se perderem alguma coisa, tá? Paty, agora que você voltou, só para te posicionar, eu estou colocando aqui a diferença do ser humano para a máquina. Então, eu vejo muita gente com crises e crises falando, caramba, a máquina vai substituir todo mundo. Não, todo mundo não. Todo mundo é muita gente. A máquina vai substituir o que ela pode substituir. Coeficiente emocional, emoção, brilho no olhar, fazer o outro se conectar, fazer o outro mudar de vida. Eu entrei hoje aqui, uns 10 minutinhos antes, e aí eu escuto relatos de mentoradas que já estão ligadas, que eu estou entrando antes para ter aquele tempinho ali dividir, falando o seguinte, Jaque, eu comecei a mudar a minha vida te seguindo. Será que a máquina faria isso? Se você visse um robô, você ia falar, a primeira coisa que você ia falar é porque é um robô. Eu não sou máquina. Agora, quando você vê um ser humano fazendo, você começa a se sentir desafiado, falando, opa, peraí, será que eu não consigo encaixar isso também dentro da minha realidade? Por que eu não posso? Tá? Então, assim, a primeira coisa é a gente começar a pensar nesse autoconhecimento, autoconhecimento não só de gerenciamento da nossa vida, né? De investigar, de fuçar, pedir para que vocês fizessem vários exercícios para que vocês chegassem essa semana se conhecendo melhor, né? Perguntando sobre o fazendo o diário das emoções, não sei se vocês fizeram, perguntando para as pessoas o que elas achavam de vocês, respondendo aquelas perguntinhas, para aí sim você ter um gerenciamento de emoções. Bom, terceiro ponto, automotivação. Já que aí está o meu problema. Eu não consigo, literalmente, eu não consigo me sentir motivada. Sabe por que você não se sente motivada? Porque você está pensando macro. Você tem que começar a recortar. Exemplo, eu percebi que eu tenho dificuldade, não é com tudo, eu tenho dificuldade no relacionamento com a minha mãe. Minha mãe me faz determinadas cobranças que me desestabiliza. Opa, acabei de ter um conhecimento aqui, já identifiquei. Agora eu vou gerenciar quando? Eu já sei que quando minha mãe me vê, ela vai criticar a minha rotina, ela vai falar do meu corpo, ela vai falar da criação que eu dou para os meus filhos. Eu já vou preparada para frustração. Não crie expectativas. Grande parte dos nossos problemas estão nas expectativas. Então, quanto mais você esperar da sua mãe, a probabilidade de você se frustrar é maior. Nesse exemplo aqui que eu estou dando. Tá? E aí, você já vai pensando naquilo. E a automotivação não é a sua mãe falar de você, é o que você acha de você. É você bater palma para os seus atos. Para de depender da opinião de A, B e C. Se essa semana você conseguiu organizar a sua casa,
A sua mãe pode até chegar no final de semana e falar que a sua vida é um problema sério, que a sua vida não tem regras. A sua mãe pode até falar isso, mas você automaticamente vai pensar, mas essa semana minha vida está organizadinha. E eu vou bater palmas para mim, porque essa semana eu me organizei. Mas, Jaque, do que adianta? Eu estou fazendo e minha mãe não está vendo. Cultura não se muda do dia para a noite. Cultura leva tempo. Então, a sua mãe não vai olhar a sua transformação de uma hora para outra. Você vai ter que mudar por você. Você vai precisar ressignificar muitas coisas na sua vida para até então a sua vida mudar e a sua mãe perceber. Antes disso, é com você. E aí eu vou encontrar a minha família, fui preparada. Foca nas coisas positivas. Ao invés de pensar na crítica que sua mãe vai fazer, pensa na sobrinha que faz muito tempo que você não vê. Pensa no empadão de uma tia que você só come quando você está no Natal, que sabe, aquela farofa que só aquela tia faz. Tenta pegar coisas pequenas. Ah, Jaque, mas isso não é muito pequeno? É, mas uma soma de coisas pequenas, uma soma de detalhes, se dá uma coisa chamada vida. Às vezes, não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho assim uma rotina muito corrida, né? Eu tenho pouquíssimo tempo com meu esposo. E quando eu digo pouquíssimo, é pouquíssimo mesmo. Eu, no meu dia, me dedico muito mais a vocês do que a ele, coitado. Porque eu estou o tempo inteiro ali, alimentando stories e dando aula e fazendo isso. E o que eu tenho? Às vezes eu tenho um momento de jantar à noite. Eu tenho uma pizza no final de semana. Só que, qual é a minha automotivação? Na hora de comer aquele jantar, eu poderia fazer de qualquer jeito. Mas eu olho para ele e falo assim, amor, vou esquentar nossa janta. Eu já largo o telefone e deixo ele aí. Porque eu tenho que te contar como foi o meu dia. Eu com um sorriso no rosto. E aí eu coloco, às vezes, uma musiquinha, eu coloco um porta-retrato com a nossa foto, às vezes eu até filmo, para que as pessoas vejam aquele momento e falam, caramba, já que eu não sei como você tem paciência. É automotivação. Eu vou fazer daquele momento de meia hora ser a nossa meia hora. É tempo de qualidade. E aí meu esposo olha para mim e fala, amor, você é fantástica. Aí vem o reconhecimento das emoções dos outros. Vocês conseguiram entender? E aí eu consigo criar uma habilidade de relacionamento. Talvez ele tenha ficado o dia inteiro chateado. Caraca, Jaqueline hoje não me ligou. Caramba, Jaqueline tem tempo de postar nos stories, mas não consegue ver comigo. Não consegue me perguntar, sei lá, como é que foi o meu exame. Sua linguagem de amor é tempo de qualidade. Com certeza, Camila. Com certeza. E, ó, a linguagem do meu esposo não é tempo de qualidade. Eu acho que todo mundo tinha que ler o livro sobre as linguagens do amor. Vou colocar no nosso drive lá também, como um desafio para que vocês percebam isso. Porque entender que a linguagem do amor do outro não é a mesma que você é muito importante. Porque, para mim, eu posso estar dando tempo de qualidade, mas não necessariamente o meu esposo vai conseguir pagar na mesma moeda aqui, ó. Escrevi um texto sobre isso no Dia dos Namorados. Eu amo fazer textão, eu amo colocar foto com o Tony, se eu fosse depender disso para saber se eu sou amada por ele, eu estaria chorando, falando que o meu relacionamento é horroroso, porque ele não vai fazer textão. Ele não vai fazer isso. O Tony cuida, ele é de ações, entende? Se eu estiver doente, ele vai parar tudo para me socorrer. Mas não necessariamente ele vai fazer um texto falando que me socorreu. Vocês conseguiram perceber? E isso é você conseguir ter habilidades de relacionamento. Bia, eu vou colocar, tá? Eu tô aqui alimentando cinco linguagens do amor. Mas eu preciso... Deixa eu só colocar aqui tudo que eu tô prometendo a vocês. Primeiro, eu tenho que falar do livro de inteligência emocional. Vou colocar lá. Depois eu vou colocar sobre as linguagens do amor, para alimentar no Dial. Tá.
Ah, mentira, Camila. As 5 linguagens do amor, é isso mesmo. Camila, você precisa ler esse livro, hein? Como é que a pessoa tem uma Bíblia na estante e não está usando? Olha aí, ó. Tá vendo? Bom, eu trouxe isso aqui para vocês. Isso aqui é um pouco sobre o QI, o QE e o QS. Já ouviram falar sobre essas linguagens? Bom, primeira coisa, eu tenho o coeficiente de inteligência, o verdadeiro QI. Vocês já escutaram falar sobre o QI na vida de vocês? Alguém aqui já ouviu? Tem que ter QI, uma brincadeira. Já fez teste de QI? Já escutaram isso? Tá. O que significa QI? Inteligência é o quê? Coloca aí no chat para mim. Inteligência cognitiva. Boa. É isso. Já que o que é QI? É o quanto você consegue reconhecer qual é a sua habilidade cognitiva. Eu sou bom em quê? Eu sou bom em lógico matemático, eu sou bom em musical, eu sou bom em linguagens, naturalístico, as 9 inteligências. Quando a gente falar sobre mercado de trabalho, eu vou tocar nisso com vocês. Mas, assim, são muitas inteligências e você precisa reconhecer qual é a sua área de habilidade, onde você brilha, ok? Agora, o que é, as pessoas não escutam tanto quanto um QI. As 2 formas que já ouvi. Coeficiente de inteligência, quem indica. O quem indica acaba sendo uma brincadeira, né? Um humor aí. Ah, tem que ter QI, quem indique. Mas, na verdade, o QI é esse coeficiente aí de inteligência cognitiva. O que é o coeficiente de inteligência emocional. Vocês também podem ver como IE, tá? Então, inteligência emocional, existem testes de inteligência emocional para saber se você é inteligente emocionalmente ou não. Mais um linkzinho que eu vou colocar para vocês. Vou colocar um link para que vocês façam um teste de inteligência emocional, tá? Para que vocês tenham uma resposta de inteligência emocional. De qualquer forma, eu passei um exercício para casa com algumas perguntinhas, não sei se vocês viram, e essas perguntinhas te dão algumas pontuações. E essas pontuações te levam se você tem uma inteligência emocional baixa, média ou avançada, tá? Então, na dúvida, façam um dever de casa que vocês já vão ter aí uma resposta de imediato. Já que o que é ter inteligência emocional? Essa vai ser a nossa aula de hoje, né? Já está sendo. A gente vai falar um pouco sobre o que ajuda, o que a gente faz, né? Quais são os princípios fundamentais, o que eu tenho que, como preparar a minha inteligência emocional. Mas, basicamente, é a forma de você gerenciar, é de você buscar gerir aí o que você sente. E existe também o QS. O QS nada mais é do que o seu propósito. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém hoje na minha vida me perguntar assim, Jaqueline, o que você indica para que alguém tenha sucesso na vida? Muitas pessoas responderiam dinheiro. Outras responderiam, Jaque, a pessoa que trabalha com aquilo que ama. Trabalhe com aquilo que você ama, com que você ama, e você não trabalhará nenhum dia da sua vida. Minha opinião sobre isso, cuidado. Trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. E olha, eu amo o que eu faço, tá? Mas trabalho é trabalho. No dia que eu falar para vocês que o meu trabalho tá mais legal do que ficar em casa com os meus irmãos, com o meu marido e com os meus sobrinhos, tem alguma coisa errada na minha vida. É isso, tá? Então, assim, nada contra o trabalho. Que estranho, Bia. Estranho. Rapidinho, gente, que a Bia falou aqui que o aplicativo expulsou ela da reunião. Bia, você chegou a pegar esse slide? Quer que eu repita para você a diferença de QI, QE e QS? Não ouviu a diferença. Então, vamos lá, Bia. QI, coeficiente de inteligência. É o seu cognitivo.
O quanto você é bom em português, linguagens, música, naturalística, espaço, tá? Habilidade cognitiva. É o seu gerenciamento de emoções. É o seu coeficiente de inteligência emocional. O quanto você consegue reconhecer e o quanto você consegue gerenciar essas emoções. O quanto você consegue trilhar determinados caminhos de acordo com aquilo que você está sentindo. E que esse é o seu propósito. Era a hora que eu estava falando, Bia, que eu não acredito em alguém que fale, que trabalha, que ter sucesso é trabalhar por dinheiro. Olha, os maiores índices de suicídio do mundo são em países desenvolvidos. O problema não é dinheiro, porque senão ninguém se mataria na Finlândia, no Japão, onde você tem um IDH muito superior ao nosso, por exemplo. A grande questão é que aí entra o QS, é trabalhar por propósito. O que é trabalhar por propósito, Jaque? Trabalhar por propósito é você saber o que você está fazendo. É você entender que você está ali para ocupar aquele espaço e fazer da sua vida algo diferente na vida do outro. Quando eu, Jaqueline, comecei a dar aula, a minha aula era R$ 4,98 a hora. Eu vou repetir. Eu dava aula por R$ 4,98. E eu preparava as melhores aulas da minha vida. É óbvio que eu tinha 18 anos. Era uma aula muito ruim comparada de hoje, mas o meu melhor estava ali. E alguém poderia olhar para mim e falar, mas você é muito trouxa, porque estão te explorando. E eu sempre falei, não é pelo dono. Eu sou professora. Se eu ensinar errado, são 40 crianças que estão saindo daqui com uma informação errada. Então, olha a minha responsabilidade. Se eu começo a falar besteira nas redes sociais, o quanto essas besteiras serão replicadas, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande. Quando você faz algo por propósito, você não precisa de ninguém para ser seu combustível, você é o seu combustível. Ninguém precisa falar, Jaqueline, acorda às 5 horas da manhã porque você tem que levantar. Eu sei o porquê que eu tenho que levantar. E não é dinheiro que me move, é significado. O dinheiro é ótimo e o dinheiro se chama consequência e não causa. Se eu tenho aqui uma dentista, o propósito da dentista não necessariamente é consertar os dentes de uma pessoa. O propósito de uma dentista é trazer sorriso para aquela pessoa. Vai além. Pessoas que não riem porque odeiam o seu sorriso. Aquela dentista entrega uma técnica, um estudo, algo que ela bebeu e devolve o sorriso. Aquela dentista acabou de salvar uma vida. Vai muito mais do que você vender. Luísa, Priscila Jambo se manifestando, a minha dentista está aqui, gente. Então, assim, é isso. É uma psicóloga, como a Roberta falou. É levar para a escola muito mais do que uma psicóloga. É levar vida, é levar propósito, é levar compreensão e entendimento. Então, assim, o quanto é preciso e necessário você desenvolver uma inteligência emocional. Por que eu preciso fazer isso? Bom, não sei se vocês sabem, mas 33% da população brasileira sofre de ansiedade. Eu li uma pesquisa de que o Brasil é o país com maior quantidade de pessoas ansiosas no mundo. E aí, como você pode controlar essa ansiedade? Meditação, e aí eu não vou nem colocar aqui só como meditação, eu vou colocar como técnica de respiração. Atividade física. Tem gente que fala o seguinte, já que eu estou sedentária porque a academia está cara, o personal está caro, eu concordo com tudo isso, mas quando eu comecei a fazer atividade física era em volta de um valão, eu não sei se alguém me seguia nessa época, um valão no Oliveira Belo, que era o lugar onde eu morava, onde eu ficava ali correndo 5 quilômetros sozinha de graça. Fazer polichinelo na sua casa é de graça. Pegar uma corda e pular é de graça.
Fazer flexão é de graça. Brincar com seu filho é de graça. Luciana Coelho. Opa, eu vou muito ainda. Ai, que delícia, saudade da Bela. A Karina, minha rua, Vila da Penha presente. A caravana da Vila da Penha aí, gente. E é isso. Terapia. Terapia salva muito. E eu vejo muita gente falando assim, já que mas terapia é caro. Mentoria é caro. Investir em mim é caro. Eu digo para vocês. Eu falei sobre isso na Transbord, né? Em determinado momento da minha vida, eu estava muito, 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 muito mal. E eu gastei numa terapeuta R$ 900. 2 horas. Foi 450 a hora. Eu fiquei 2 horas na terapeuta e eu gastei R$ 900. Era porque eu tinha muito dinheiro? Não mesmo. Era porque eu estava precisando num nível absurdo. Sabe quando você não dá atenção a uma unha encravada, ela inflama e você não consegue mais andar? Foi assim que eu fui para terapeuta. Eu parei, eu travei, eu já não conseguia mais me alimentar, eu comecei a ficar muito mal. E aí eu fui. Aquela mulher levantou a minha vida de um jeito, mas de um jeito, que hoje eu pagaria 10 mil por aquelas 2 horas. E talvez eu ainda ficasse devendo. Vocês conseguiram entender? Investir em você é a melhor coisa que você pode fazer. A autoaprendizagem hoje, gente, a internet, ela te ensina muito. E aí, o quanto você está gastando o seu tempo para coisas que efetivamente te ensinam. A quantidade de pessoas que sofrem com transtornos, com problemas de somatização. Sabe aquela história do eu vou empurrando com a barriga, eu vou empurrando com a barriga, eu vou empurrando com a barriga, e quando você vê o seu problema tá de um jeito, né? E aí viram doenças mesmo. Até hoje as pessoas se perguntam, caramba, da onde veio o câncer? A última vez que eu fui numa endócrino, ela falou para mim, olha, pode até não ser comprovado, mas não tem uma aqui que chegue com câncer na tireoide que não tenha uma vida, que não venha de relacionamentos tóxicos, que não venha engolindo muitos sapos. Existe uma questão do nosso corpo gritando e sendo respostas, né? O nosso corpo responde com feridas. É uma garganta inflamada, é uma doença autoimune, e a gente começa a entender quantos sintomas mesmo? Hoje, formigamento, pressão, sudorese, temor, tontura, taquicardia, desmaio. Não tem como a gente falar que é frescura. Não tem como a gente falar que eu vou passar por cima disso, porque o problema já está muito grande. Crianças quebradas formam adultos quebrados. Crianças quebradas formam adultos quebrados. Vocês estão vendo aí, gente, a tela? Todo mundo está conseguindo ver as imagens direitinho? Sim? Sabe aquela criança que ela escutava o tempo inteiro? Tá tudo errado, tá feio, você só faz besteira? Que vergonha! A minha vida antes de você era muito melhor. Para que eu fui ter filho? Minha vida estava em paz. Eu vou sumir de casa. O meu problema é você. Você é feia. Você tá gorda. A tua única função é estudar e nem isso você faz direito. Você presta para quê? Cuidado. Cuidado para vocês não replicarem o que vocês escutaram lá atrás e vocês estarem quebrando mais pessoas. Pior, vocês estarem quebrando os filhos de vocês, que eu tenho certeza que é o bem mais precioso. Jaqueline, você nem é mãe. Como é que você sabe dessas frases? Eu sou professora.
Sabe quem recebe os adolescentes quebrados? Quantos olham para mim e falam assim, professor, às vezes eu vou dar uma advertência. Caramba, João, você está fazendo isso? Eu vou te tirar de sala. Ele olha para mim e fala assim, professor, pode tirar. Meus pais já desistiram de mim. É porque você está me conhecendo agora. Mas eu escuto que eu não tenho jeito todos os dias. Como é que uma criança de 13 anos não tem jeito, gente? Se você fala para uma criança de 13 que ela não tem jeito, o que, que vai ser desse aluno, esse adulto de 30? E aí agora eu vou pedir para que você vá lá na tua adolescência, você vá lá na tua infância. E eu quero que vocês pensem. O que vocês escutaram que quebraram vocês? Qual foram as palavras que ficaram, que até hoje te causam insegurança? Qual é a criança indefesa que precisa acionar a criança combativa quando alguém toca em determinados assuntos que não são confortáveis para vocês? Quando alguém olha para você e fala que você vai falar em público, por que você não consegue falar em público? O que aconteceu lá na infância que fez com que você criasse esse bloqueio? A gente precisa começar a curar nossas cores, essas dores. A gente vai precisar começar a olhar lá de trás para entender de onde vêm essas emoções. E ao invés da gente continuar reproduzindo isso, ou então pensando assim, se eu tenho medo de falar em público, eu agora não tenho que ter medo. Como se fosse assim. Como se querer fosse poder. Vai muito além disso. Você precisa entender que você é capaz de falar em público porque não tem o porquê de você não ir bem naquela apresentação. Porque você estudou muito, porque você fala bem, porque você sabe o que você está fazendo. Você precisa começar a quebrar esse ciclo de como você enxerga as coisas. Quando a gente fala de autoconsciência, a primeira coisa que a gente pensa é fazer essa análise, é reconhecer e entender as nossas emoções, para depois a gente ter uma consciência social, que é exatamente a empatia organizacional, é você entender as emoções do outro, é você se colocar no lugar do outro. Antes disso, é você. Quando a gente fala de autogerenciamento, é você pensar no seu controle emocional, na sua possibilidade de se adaptar. Porque se você sabe onde você manda bem, você sabe quais lugares você pode ocupar. E se isso aqui mudar, opa, eu vou mudar também. É você pensar nas suas realizações, na sua perspectiva de vida. Como é que você consegue gerenciar as suas emoções? Como é que você consegue ser influência para o outro? Quando eu fico brincando com vocês que primeiro vocês precisam se preencher para depois transbordarem, tem gente que quer ganhar dinheiro vendendo algo que não compraria. Se você não compraria o teu produto, não tenta vender para ninguém, porque você não vai conseguir passar a verdade. Você não vai conseguir. Se você vai apresentar um seminário que você acha que você não sabe o suficiente, você não vai conseguir apresentar. Porque o teu medo é exatamente naquele lugar onde as pessoas vão perguntar e você não vai saber o que responder. Eu preciso que vocês aqui comecem a identificar onde está o problema de vocês. Por isso que a primeira aula foi autoconhecimento. Veio o medo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar mais. Eu vou começar a pensar em tudo que pode dar errado. Tudo que possam me questionar, para fazer com que eu consiga entregar muito mais do que as pessoas esperam ouvir. Quando as pessoas falam assim, Jaqueline, você vai dar uma aula sobre inteligência emocional. Eu poderia chegar aqui e repetir mais do mesmo, mas eu tenho que trazer livro, eu tenho que trazer conexões, eu tenho que dar slide, eu tenho que fazer exercício. Por quê?
Porque quanto mais preparada eu tiver, mais segura eu vou estar e mais eu vou munir vocês. Lembra do que eu falei na semana passada? Se você quiser pegar essa aula e replicar para mais pessoas, você pode chegar para mais pessoas e falar, olha o que eu aprendi com essa aula de inteligência emocional. Eu não sei o que vocês fizeram com as aprendizagens da semana passada de autoconhecimento, mas eu espero que vocês tenham contribuído para que a semana de vocês tenha sido uma semana diferente. De nada adianta vocês não colocarem em prática. Vocês precisam querer saber mais, vocês precisam querer crescer. Os relacionamentos de vocês vão melhorar muito. Porque quando vocês se conhecerem, vocês vão entender determinadas limitações. Vocês são preconceituosas, sim ou não? Fala para mim. Vocês são preconceituosas? Ou vocês acham que vocês são alguém totalmente desprovidas de preconceito? Para tudo. Luísa falou que não. Luciana falou que não. Ana Paula falou que não. Deixa eu te contar um negócio. Você sabe o que significa pré-conceito? Preconceito é o conceito que você cria do outro antes do outro se apresentar. Então, se você é uma pessoa que está lá no seu mercado de trabalho e entra alguém com uma determinada característica, você olha e fala assim, deve ser metida. Sabe nada. Tá querendo se exibir. Essa daí é a madame, olha a bolsa que está usando. Isso é um pré-conceito. E a gente foi criado em uma sociedade com alguns pré-conceitos. E existe um egoísmo de personalidade, onde o que está certo para a gente é o nosso meio, é o nosso nicho, é a nossa bolha. Chegou um determinado momento em que a gente vive tanto com pessoas iguais, que quando a gente vê uma personalidade diferente, ou a gente se afasta, ou a gente não sabe discutir, é conflito. É isso que está acontecendo com a sociedade hoje. É por isso que o Big Brother dá tanta audiência. O que as pessoas veem o tempo inteiro é, caraca, como é que o ser humano chegou nesse ponto? E aí, eu vou além. Por quantos anos você vive assim e você não se percebe nesse lugar? Por quantos anos a vida do outro é notícia para você? Por quantos anos você se fofoca, você se alimenta de fofoca? Por quantos anos o seu relacionamento está ruim? Porque quando ele faz uma coisa, você nem deixa ele se explicar, ele já fala assim, se ele fez isso, é isso, 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 isso. Você toma as suas conclusões, você já está com raiva, você já está estressada e você não deu nem a chance do outro dizer o porquê que ele agiu daquela forma. Nas minhas redes sociais, eu tento polarizar o mínimo possível a minha opinião sobre diversas coisas. Mas quando as pessoas olham para mim e falam assim, Jaqueline, você é progressista ou conservadora? Eu falo, depende. Porque tem assuntos que eu me sinto muito conservadora. E tem outros que eu sou totalmente progressista. E eu acho que o grande mal da sociedade está exatamente querer se encaixar num lugar só. Você tem que escolher uma caixinha. Ou você é isso ou você é aquilo. Por quê? Por quê? Nós vivemos de diversidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu, Jaqueline, por exemplo, não consigo aparecer nas redes sociais ou colocar uma foto, por exemplo, minha de corpo inteiro de biquíni. Ainda que seja para falar de evolução do corpo. A minha melhor foto do antes e depois é de biquíni. Eu de biquíni gordinho, eu de biquíni magrinha. Por que eu não coloco? Porque eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Mas, Jaqueline, existem pessoas que colocam e está tudo bem, eu não julgo. Se a pessoa coloca, ok. Se eu não coloco, eu espero receber o ok também. O problema é quando eu olho para alguém que coloca e falo, tá querendo se mostrar, olha lá, tá querendo like, não. Ou a pessoa olha para mim e fala, palhaçada, preconceituosa, não sei o quê, qual é o problema de colocar? O problema está nisso. Eu acho que assim, você pode respeitar o outro, ainda que ele tenha uma atitude, levar a música Cada Um no Seu Quadrado muito a sério. Só que tem uma questão.
No mercado de trabalho está todo mundo junto, meu amor. Você pode até não querer encontrar com seu tio que pensa diferente de você. Agora, talvez o seu diretor seja diferente, a pessoa que trabalha do seu lado pensa diferente. Os meus alunos têm professores diferentes, 17 professores, cada um pensando de um jeito. A gente precisa saber conviver com isso. E aí, gente, falar sobre inteligência emocional é você saber lidar com pessoas diferentes. E pessoas diferentes te entregam críticas. Elas te entregam feedbacks. Feedback sobre o seu trabalho, sobre o seu comportamento, eu sempre escuto. Sempre escuto. Se alguém chegar para mim e falar assim, Jaqueline, eu posso te dar um toque? Eu, por favor, me dê. Eu sou muito crítica. E quando você é muito crítico, dificilmente alguém te surpreende com a crítica, porque geralmente você já se criticou antes. Sendo que o olhar do outro ele é diferente do seu. E às vezes o outro vê por uma perspectiva que você não vê. Isso é ótimo. Porque ele está num lugar onde você não ocupa. Está ótima a mentoria, mas preciso dar aula. Beijo, beijo, Clícia. Obrigada, obrigada, meu amor. Eu vou me estender mais um pouquinho, tá, meninas? Eu juro que eu vou tentar ser mais sucinta, que eu já sei que são 9 horas da noite, amanhã todo mundo trabalha. Mas eu sabia que eu tinha muita coisa para falar com vocês hoje aqui. E isso aqui, para mim, é muito importante. Porque hoje, se alguém te critica o teu trabalho e o outro se exalta, pela filosofia, se você se exaltou, é porque provavelmente quem criticou tinha razão. Sabe o que eu costumo dizer, principalmente nas aulas para os adolescentes, né? Se alguém olhar para mim e falar assim, Jaqueline, você é vulgar. Vou usar um termo chulo, tá? Você é pi. Sabe o que vai me ofender? Nada. Porque eu não sou. E eu não tenho nem dúvida sobre questões comportamentais. E cada um tem um comportamento diferente. Isso não me ofende, isso não me... Agora, se pegar em algum lugar que é o meu calcanhar de Aquiles, sabe? Aquele lugar que tu fala, aqui não. Você acaba de mostrar a sua vulnerabilidade. Filtra o que vão dizer para você. Escutou uma crítica? Não gostou? Respira. Pensa 3 vezes. No ruim, pergunta para a pessoa assim, você pode me exemplificar alguma situação que eu cometi, algo que eu fiz real, para que você dissesse que eu sou egoísta? Para que você dissesse que eu sou autoritária? Para que você dissesse que eu sou exibida? Você pode materializar aqui para mim em que momento pareceu isso? Você percebeu a diferença? A pessoa talvez vá te entregar uma determinada coisa que você vai falar assim, cara, ela tem razão. Não foi a minha intenção, mas eu posso ter ocasionado, pode ter parecido isso. Só que, às vezes, o que é muito valioso para um não é muito valioso para outro. Camila acabou de colocar aqui, mas a pessoa não teve resposta. Aí, Camila, lembra do... Pergunta para 5 pessoas quais são as suas características? Alguém chegou para mim e falou para mim o seguinte, Jaqueline, você é egoísta. Eu, por quê? A pessoa não teve resposta. Eu vou chegar para 5 pessoas diferentes e falar assim, você me acha egoísta? Pode falar a verdade. Você me acha egoísta? Pode falar a verdade. Eu quero entender, eu quero fuçar. Sou eu. Eu preciso saber se eu sou egoísta ou não. E se eu for? Em qual área é? Eu sou egoísta com comida? Eu sou egoísta com trabalho? Eu sou egoísta com palco? Em que momento eu estou sendo egoísta? Vamos investigar. Vocês conseguiram perceber? Isso é fundamental. Bom, vocês já devem ter escutado falar sobre construção de um currículo. Para construir um currículo, a gente coloca nossas
Hard skill. O que são hard skills? Experiência, o quanto de experiência você tem no assunto, seus conhecimentos matemáticos, a sua memória, a sua habilidade técnica. Aí você coloca, já trabalhei, eu domino, eu sei inglês, eu fiz curso de montagem e manutenção de software, né, de hardware, coloca tudo lá. Ok. Isso aí é a sua hard skill. Hoje, a gente precisa falar sobre as suas soft skills. E o que são as suas skills, as suas habilidades que vão além do que o currículo oferece? Inclusive, hoje, se vocês fizerem LinkedIn, a gente vai falar sobre isso na aula de mercado de trabalho, você já precisa saber quais são as suas soft skills. O quanto você consegue resolver problemas com facilidade. O quanto você colabora, o perfil colaborativo. Além de crescer, o quanto você quer que os outros cresçam. O quanto você consegue despertar a curiosidade no outro, a criatividade. A sua curiosidade é como? Como é a sua criatividade? Como é o seu interesse por saber mais? Você se contenta com pouco ou você está sempre buscando? Isso daí a máquina não faz. Isso a máquina não consegue te entregar. E aí, mais uma vez, a máquina não vai substituir o homem. Não se o homem lembrar o quão humano ele precisa ser. Pessoas são contratadas por questões de currículo, questões técnicas, mas elas são demitidas pelo comportamento. Olha o quanto o comportamento é importante. Olha o quanto você precisa tomar cuidado com o que você fala. Olha o quanto você precisa se preocupar com o que você está desempenhando, com a cara que você chega todos os dias no trabalho. Eu lembro que tinha uma professora que quando a gente falava bom dia para ela respondia dia. Então você falava bom dia, ela dia. Bom, 7 horas da manhã você já está querendo demais. Final do ano, ela não estava mais conosco. Não era sobre a aula dela, era sobre o clima. Era uma professora que entrava, botava o dever no quadro, saía. E aquilo dali. Essa professora vai ser substituída pela máquina com muita facilidade. Inclusive, a máquina vai entregar melhor que eu. Já que isso me fez lembrar que ano passado eu usava um tipo de roupa. Quando eu comecei a te seguir, vi o quanto a imagem é importante para ser me vestir melhor. Ah, que linda! Então, que bacana ouvir isso. Mas se você quiser usar a mesma roupa que eu, talvez não dê certo. O se vestir melhor para você foi só um gatilho do caramba. Eu quero pensar no meu look. Não é porque, né, eu estou trabalhando ali todos os dias que eu vou entregar qualquer coisa. As pessoas me veem no mercado e falam assim, com certeza, tá? Ela acha que isso aqui é desfile de moda. Se eu for focar nessas pessoas, eu não vou me arrumar para o dia seguinte. Eu não foco nelas. Eu foco em mim. Quanto mais bonita eu me sinto de manhã, mais feliz eu vou para o trabalho. Isso faz bem para mim. E segundo, isso faz bem para o meu aluno, que é quem recebe a minha aula. Porque se eu estou bem, eu entrego melhor. Vocês conseguiram entender, gente? Quais são os benefícios da inteligência emocional? Eu estou tentando mudar meu estilo, a Andrea colocou, Camila também, perfeito. E que eu possa ajudar vocês mais e mais, tá? É muito bom escutar isso. A aula de branding pessoal vem aí. Vamos falar bastante coisa sobre isso. Quais são os benefícios da inteligência emocional? O que eu ganho com isso, Jaque? Coloquei aqui pontuado algumas coisas. Primeiro, acabei de falar aqui do clima que aquela professora criava por conta do dia dela, que ela não era capaz de entregar um bom dia, né? Ela estava mal e ela fazia questão de verbalizar isso. Melhora do clima organizacional. Então, quanto melhor o clima, mais fácil. E se eu trabalhar bem, se eu tiver noção de quem eu sou, o que eu entrego, eu aumento a minha produtividade, eu aumento o meu engajamento com a empresa. Se eu entendo o meu propósito, eu entrego algo maior. Automaticamente eu estou ali entendendo qual é a minha função, o que eu posso fazer. Eu vou trazer ideias. Eu vou gerar menos ansiedade, estresse, depressão, porque eu tenho propósito. Então, eu não vou estar tentando antecipar o futuro porque eu tenho o que fazer ali. Eu estou me sentindo útil.
O meu trabalho está reverberando em alguma coisa. Quanto mais confiança eu tiver, mais fácil para tomar decisões no meu dia a dia. Quanto mais claro estiver para mim, mais claro vai estar para o outro. Um dos exercícios para a empresa é o seguinte: quer criar uma empresa? Explica o que você faz em uma frase. Não é sobre você criar algo extraordinário. Mas se você não consegue explicar, ninguém vai comprar. Se o seu produto não consegue ser explicado de forma sintética, porque hoje todo mundo tem um tempo muito corrido, e talvez você não tenha muito tempo para explicar determinadas coisas, você precisa fazer as coisas de uma forma muito rápida. Você precisa entregar. E aí você precisa tomar essa decisão para ontem, explicar isso para ontem. E aí você tem mais chance de crescimento. E aí você ganha mais. Querer não é ser. Coloquei um vídeo hoje no Instagram sobre isso. Muitas pessoas querem, poucas são. Antes de querer ser alguma coisa, seja essa pessoa que vai ocupar esse lugar. Antes de querer ser autoridade em projeto de vida, eu construí essa professora de projeto de vida, lendo, estudando, fazendo curso de comunicação, fazendo curso de oratória, para conseguir fazer com que essa aula aqui, por exemplo, acontecesse. Caso contrário, você não consegue colocar para fora o que você precisa mudar internamente. A sua comunicação, primeiro, ela precisa ser interna, para depois você transbordar, para depois você levar isso para mais pessoas. Eu fiz uma lista aqui com alguns exemplos de pessoas que têm uma baixa inteligência emocional. Se você está com uma baixa inteligência emocional, tudo começa a piorar. Como assim, Jaque? É uma má gestão do tempo para realizar tudo. É uma necessidade absurda de ser elogiado o tempo inteiro porque você é inseguro. Você tem que culpar alguém quando algo dá errado, porque você já se culpa bastante, você já se sente abaixo. Então, você quer ver problema, você começa a distribuir para os outros. Desvio da resolução de problema. É o tempo inteiro desfocando, porque aquilo dali não tem propósito. Não cumpre metas, não cumpre prazos. A responsabilização dos outros, né? Pelos seus próprios erros. Reclamação sempre. Se alguém chega e fala assim, pega um copo d'água, você fala, poxa, sou eu que tenho. Então, assim, o teu mau humor, ele é para tudo. Você não faz nada bem. Ação por impulso, sem medir as consequências. Lembra que eu falei de ansiedade? De você ficar projetando sempre o que está lá na frente? Você para de viver o hoje. E aí o teu hoje é vivido de qualquer forma. Se você está inseguro, qualquer pessoa que ria do teu lado, você fala que é de você. Qualquer pessoa que te olha assim, você, e fulano não gosta de mim. E fulano tá me tratando mal. Se você estiver focado no que você tem que fazer, você tem tanta coisa, mas tanta coisa, que o outro pode estar rindo de você, você não tem tempo de olhar para ele. Às vezes no trabalho as pessoas olham para mim e falam assim, Jaqueline, tem 2 professoras no Fundamental 1, nossa, que te odeio. Ela escuta falar teu nome e fala assim, ó. Oh. E olha que engraçado, a mulher me odeia. Ela escuta falar meu nome e faz, ó. Oh. E eu não sei nem o nome da mulher. Que coisa, não? A vida dela deve estar muito interessante. Eu falo, gente, eu estou incomodando tanto assim, eu não sei nem quem é. E vai continuar assim. E eu falei, vou te pedir um favor, não me fala não. Não me fala não. Porque a opinião dela, eu vivi 33 anos sem a opinião daquela professora. Se ela quisesse mudar algo significativamente na minha vida, ela chegaria para mim e falaria assim, olha só, Jaqueline, você tomou uma postura um dia que você, sei lá, comprou um salgado e passou na minha frente, eu não gostei, fala. Agora, se você não falar, quem está se queimando é ela, sozinha, tá? Desvalorização do trabalho do colega, porque você é inseguro. E aí, se você é inseguro, você tenta ficar diminuindo os outros. E aí você não tem uma relação amigável. Você tem uma irritabilidade o tempo inteiro com o outro. Qualquer coisa que faça... Assim, você já acorda estressado, você vai para o trabalho estressado, você gera um clima horrível, você chega a casa estressado, o seu filho vai te falar do trabalho, você também não consegue fazer nada sozinho. Tu estressa a tua casa. Tudo bom? Como é que tá essa vida aí?
E aí, não tem como. Você vai precisar mudar o ciclo. E mudar o ciclo é começar por você. Já que, linda, lindona, por onde eu começo? Eu adoro quando pessoas falam para mim que eu tenho que começar a fazer algo. Ah, que legal! Tá aqui 1 hora falando no meu ouvido da importância da inteligência emocional. Eu quero saber por onde eu começo. Eu quero ser inteligente emocionalmente. Por onde eu começo? Primeira coisa, prestar atenção no seu corpo. O seu corpo fala. Lembra das reações? Você tem que começar a nomear. Estou sentindo formigamento? Estou sentindo raiva, tristeza? Por que eu estou sentindo? Prestou atenção no seu corpo? Busca o autoconhecimento e aceita a sua dor. Aceita as suas emoções. Eu estou triste com isso e eu fico triste com isso. Porque quando você não aceita, você despreza. E quando você despreza, você não resolve. Eu já sei que todas as vezes que fala sobre um determinado assunto, eu choro. Todas as vezes que fala sobre um determinado assunto, o meu coração acelera. Se conheça. Depois que você conhece, você já aceita aquilo. No momento que você aceita, você precisa ir para um terceiro passo. Você precisa fazer alguma coisa para aquilo dali mudar. Se você estiver na situação, aprenda a respirar. Vocês sabem fazer respiração diafragmática? A maioria das pessoas respiram errado. Olha só. Na hora que você puxa o seu ar, né? Geralmente tu puxa a barriga junto. Então você puxa o ar e a barriga vai para dentro. Isso é respirar errado. Quando você faz uma respiração diafragmática, você precisa pensar no que você está respirando. Então você respira, o ar vai para dentro e a tua barriga vai para fora. Então tu está empurrando o ar para dentro e a tua barriga está indo para fora. Como se você estivesse enchendo. Se você é uma bexiga, no momento que você enche, a tua barriga automaticamente vai fazer o quê? Na hora que você solta o ar, o que vai acontecer com a bexiga? Vai esvaziar. Então, na hora que eu solto, aí minha barriga vai para dentro. Jaqueline, o que isso muda? Isso oxigena seu cérebro, meu amor. Sabe aquele momento que você está num momento de tensão e dá um bloqueio? A sua mente fica travada e te dá branco? É porque o teu cérebro está com pouca oxigenação. No momento em que você começa a oxigenar mais o seu cérebro, automaticamente, com a respiração diafragmática, você vai conseguir oxigenar melhor, você vai sair do problema que você vai começar a pensar na sua respiração, automaticamente você vai se acalmar. Por isso que o exercício de respiração é tão importante. Não é falar assim, meditação, você tem que pensar em nada. Pensar em nada, filho. Se cheio de problema, eu vou pensar em nada. O problema vai vir. Não é pensar em nada. Pensa na respiração. Na barriga saindo, no ar entrando, automaticamente a oxigenação vai acontecer e você vai se acalmar. Perfeito? Procure ter hábitos saudáveis. Veja bem, eu não estou falando da barriga chapada. Ter hábitos saudáveis é aumentar a sua endorfina, é aumentar a sua serotonina, é aumentar o seu prazer. Já que o grande problema é que se eu estou estressada, aí que eu como. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai terminar o dia metendo a cara no doce. E na hora de dormir, aí eu tenho insônia. Porque eu estou cheia de problema. E está cheio de açúcar também, né? E se tu está cheio de açúcar, automaticamente ele vai quebrar e vai se transformar em energia. Agora, se você tem meia horinha para olhar os stories dos outros, você tem meia horinha para se mexer. E aí, veja bem, isso é um dos grandes remédios contra a ansiedade, contra a depressão, contra o estresse. E quem está falando isso não é a Jaqueline, é a ciência. Então, assim, vocês precisam se movimentar. Precisam se movimentar. Jaqueline, mas eu não vou entrar no CrossFit. Nem estou aqui para dizer para vocês que tem que entrar. Depois se lesiona, eu vou falar, a culpa é daquela mulher que mandou, minha mentora que disse. Não, disse não. Eu não disse não. Eu estou falando para você se movimentar. Se movimentar é pular corda, se movimentar é brincar com seu filho, se movimentar é correr, se movimentar é andar de bicicleta. Já que eu pareço que eu sonhei como seria hoje. Ai, que lindo! Espero que tenha sido sonho e não um pesadelo. E que eu esteja sendo literalmente um instrumento, né,
para você conseguir. Hoje fui na Profit Academia me matricular, mas é isso. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, como é que você consegue dar aula o dia inteiro e ir para o CrossFit? E ir para academia? Eu falo, então, é que eu só consigo dar aula o dia inteiro e tá nesse pique aqui, ó, 9h20 da noite, por conta da academia do CrossFit. Porque eu crio sustentação do meu corpo, é a minha capa, é a minha adrenalina, é a produção natural. Pense empaticamente. Pense no outro. Vocês já ouviram a historinha? Na semana passada eu falei, eu estou ótima em histórias, eu falei da vaquinha na colina. Vocês lembram disso? Vocês lembram da vaquinha na colina? Sim. Essa semana eu vou contar uma outra historinha para vocês. A Andréa Lacerda, cuido de todos e esqueço de mim. Olha aí, Andréa. Olha aí. Bom, a historinha é da boneca de sal. Era uma vez uma boneca de sal. A boneca de sal olhou para o mar e falou, ô mar, quem é você? E o mar olhou e falou assim, ué, eu sou eu. É muito fácil a gente saber quem é a gente. Difícil é saber quem é o outro. Ela falou assim, mas como é que eu entendo? Ele falou assim, você pega o dedão, coloca aqui, automaticamente você vai conseguir entender. Aí ela, ok. Colocou o dedão. Se é uma boneca de sal, no momento que ela botou o dedão no mar, ela começa a se dissolver. E ela falou assim, Mário, eu ainda não consigo entender. Ele falou, vem mais para dentro, que você vai entender. Conforme ela foi indo para dentro, ela foi entendendo melhor, mas automaticamente, em determinado momento, ela desapareceu. E no último suspiro, ela conseguiu entender que o mar era ela. Para você conseguir entender o outro, você precisa sair de você para viver o outro. Enquanto você olhar para o outro e falar, mas eu não consigo entender ele. Olha como ele pensa. Meu amor, ele não teve a família que você teve. Ele não frequenta os lugares que você frequenta. Ele não leu os livros que você leu. Ele não fez mentoria transborde. Não fez. E aí você não tem como se comparar. Porque ele é o outro. Pensar com empatia é deixar de ser a gente e entender o outro pelo outro e não pela gente. E para isso, para falar de inteligência emocional, você precisa dar o exemplo. Você ser o seu case de sucesso. Você precisa querer construir isso. Agora que vocês aprenderam aí, espera aí que eu acabei de ver aqui a Bia falando da Dani, acho que a sua mensagem não está para todos, está direta. O que a Dani está falando, gente? Que eu não sei. Dani. A Dani falou alguma coisa, gente? Estou procurando a Dani, mas não estou achando. Bom, quando você entende a sua importância para as pessoas que estão ao seu redor... Ah, tá, a Dani colocou aqui. Para mim era super difícil me movimentar, então busquei um lugar que me obriga a ir, porque tem hora marcada e uma pessoa me esperando lá. Estou indo com regularidade, no mínimo 3 vezes na semana. Dani, olha que bacana. Quase que causa uma tragédia. Estava demorando. Hoje não teve internet caindo, não teve interfone tocando. Aí o ring light agora indo para o chão. Bom, o que acontece, Dani? Você entendeu como você funciona. Você entendeu que você precisa de um treinador, de alguém te cobrando. Automaticamente você fechou um espaço que te entrega isso. As pessoas precisam entender como elas funcionam e com o que elas podem. Jaque, mas eu tenho um filho. Eu tenho que escolher entre ir para a academia ou ficar com meu filho. Você também pode escolher em brincar com seu filho de correr. Você pode escolher de brincar com seu filho de pega-pega. Você pode brincar de fazer polichinelo e pular corda e andar de bicicleta com seu filho. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Cada um vai ter uma percepção diferente. A grande questão
é que a gente precisa trazer para a gente conseguir entregar para o outro. E o que eu mais quero é que depois desse passo a passo, depois dessa aula, vocês possam vivenciar tudo isso que a gente colocou aqui. Gostaram da aula, meninas? Amei. Maravilhosa. Tido para vocês. Todo mundo abrindo. Perfeita, boa noite. Tudo Consegui bom? assistir hoje. Gostou, André? Gostou? Amei, Que amei. Que bom. Amei muito. Tô impactada. Amei. Como é bom, Amanda. Jaque, você é maravilhosa. Gente, falando sobre propósito, eu espero que vocês encontrem na vida de todas vocês exatamente o que eu sinto fazendo isso aqui. Hoje é um dia que eu acordo pensando, tem mentoria. E é um dia, assim, vocês não estão entendendo, na minha vida, o que é conseguir administrar sala de aula, 4 escolas diferentes, palestras, geografia, corrigindo prova, montando aula, o grupo bombando, pessoal, o grupo da Transbord bombando. Eu estou com 2 assessorias e fecha a plataforma e coloca e alimenta e-mail, e às vezes o e-mail não vai, e aí eu meto a mão manualmente para fazer com que o link chegue. Mas assim, você olha para mim no final do dia e fala, como é que essa mulher não está cansada? Eu tenho um propósito. Só que o meu propósito, ele não depende de mim. O meu propósito depende de vocês. Muito mais do que eu ouvir um obrigado, é quando eu vejo vocês compartilhando coisas comigo durante a semana, de que vocês estão mudando no comportamento de vocês. Muito mais do que eu escutar um já que você é maravilhosa, eu quero escutar um já que eu estou maravilhosa. Já que eu fui promovida. Já que o meu curso vai sair. Já que eu consegui fazer uma apresentação em público e deu tudo certo. Já eu quero ir na dor de vocês. Gente, eu recebi pouquíssimos e-mails com as histórias de vocês. E eu quero muito fazer essa... Eu vou chamar de consultoria de graça, porque consultoria, eu fico 1 hora com aquela pessoa falando da vida dela. E aí tem um custo um pouco maior. Esses 10 minutinhos finais de aula, da aula, eu quero trazer a história de alguém e nortear melhor como ajudar aquela pessoa, óbvio, sem revelar a identidade. Mas eu preciso que vocês escrevam. Não precisa escrever a vida toda. Faz um resumo, fala da situação que está vivendo. Eu quero poder, nesses 2 meses que a gente vai ter pela frente, né? Já estamos na 2ª aula, metade de um mês já foi. Passa muito rápido. Eu quero que a gente consiga aproveitar mais. Eu quero que a gente faça desse tempo um tempo assim de muita qualidade. Eu sei que vão ter pessoas que vão assistir essa aula depois, mas eu valorizo muito esse olho no olho. Eu valorizo muito essa terça-feira, essa segunda-feira que vocês param tudo para estar aqui. E não por mim, tudo bem que eu sou carente, eu gosto de ver vocês. Adoro quando vocês ligam a câmera. Não gosto de falar por nada, mas porque eu acho que para vocês faz mais sentido. E você estar olhando e falando assim, caramba, foi o que a Dani falou, preciso de um treinador? Cara, eu tô aqui, eu quero te ajudar. Faça por você. Vê aí onde está a tua dor, onde você pode resolver, quais são os passos da inteligência emocional. Quando alguém te tirar do sério, respira. Não responde de imediato. Tá? Eu vou alimentar nossa pastinha. Eu não vou conseguir alimentar a pastinha hoje, eu já peço desculpas para vocês. Eu vou conseguir alimentar essa pastinha amanhã à noite, tá? Porque eu vou precisar, amanhã, durante o dia, passar para a minha assessoria conseguir, no final do dia, conseguir... Porque, assim, uma coisa é como eu passo, outra coisa é como elas editam para que chegue bonitinho para vocês, tá? Então, eu passo um arquivo no Word e elas entregam um documento lindo, na paleta, oh, meninos, vocês são maravilhosos. Mas isso tudo precisa acontecer, tá? E aí, conforme a gente vai falando aqui, eu vou tendo ideias, eu vou tendo insights.
E aí eu vou alimentando para a semana. Fechado? Fechado. Olha, eu vou tirar uma foto com vocês. Espera aí. Todo mundo com um sorrisão. Obrigada, maravilhosas. Até semana que vem. Beijo. Para quem ainda... Beijo, Camila. Pra quem ainda não... Gente, Camila casou semana passada, por isso que ela não estava aqui maravilhosa. Camila Figueiredo casou semana passada. Pessoa que fecha uma mentoria casando, ela está num outro negócio aqui, numa outra vibe, sabe? Eu não sei se vocês perceberam. Existe uma listinha com os temas das aulas. Eu vou pegar essa listinha e vou colocar lá. O cronograma das datas segue exatamente a ordem da listinha. Então, na listinha que eu já mandei no grupo, eu vou colocar de novo. Autoconhecimento a primeira, segundo, gerenciamento de emoções, terceira, e aí vem tudo bonitinho para vocês já falarem, então semana que vem eu vou me preparar para ter aula de, tá? E essa semana, igual foi semana passada, teremos uma semana de Close Friends ligada à inteligência emocional. Tá bom? Beijo! Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada, noite. Jaque. Foi maravilhoso. Nada, que bom, que bom. Beijo. Beijo, Beijo. meninas. Boa noite.